Hoje quero trazer um assunto que muitos evitam falar, que é nada mais nada menos sobre Bíblia mais finanças. O que será que a Bíblia fala sobre dinheiro? O Olavo, um inscrito fiel aqui do canal, tá sempre aqui acompanhando, pediu esse tema e eu gostei demais, com certeza, né? Claro que eu ia trazer. E para começar já dizendo, eu espero que você tenha bem claro na sua cabeça que não existe nada separado de Deus. Não existe nada nessa terra que Deus não tenha criado. Então, com dinheiro não poderia ser diferente. A gente vai abordar sobre dinheiro, mas muito mais do que isso, né? A gente vai falar sobre os princípios. Há mais de 2.000 anos atrás, há milhares de anos, já estava escrito aqui na Bíblia os princípios básicos sobre finanças. Não empreste seu nome para ninguém, não tenha dívidas, cuide do pouco que você tem, seja fiel, não enterre seus talentos, não tenha medo de se arriscar, não fique preguiçoso. Se já estava escrito isso há mais de 2.000 anos atrás, quem é você para poder ignorar, para dizer que não é verdade ou para tentar fazer do seu jeito, sendo que na Bíblia já diz os princípios de tudo, não é mesmo? Pega a sua Bíblia então, já abre aí comigo. Se você não tiver Bíblia, recomendo que você compre, não seja como eu, que fica adiando, assim como eu fiz. Ainda bem que hoje, né, eu reconheço que a gente precisa ter aqui a base, precisa ler a Bíblia todos os dias. Mas enfim, abre aí em Provérbios. Se você não tiver a Bíblia física, baixe no seu aplicativo por enquanto, mas não se acostume com o aplicativo, tenha a Bíblia. Enfim, Provérbios 22:7 vai dizer assim: o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Aqui a gente entra em uma questão muito interessante. Se você fica preso a uma dívida, o que você está deixando de lado? A sua liberdade, que é um dos principais pontos aqui da Bíblia. A gente está aqui para ser livres. Jesus veio para a gente ter liberdade, não é mesmo? Livres de pecado, livres do mundo. Se você não consegue ter domínio próprio, que é um outro ponto que a própria Bíblia diz, você vai fazer dívida sim, isso vai dar errado em algum momento. Por precaução, evite até mesmo o cartão de crédito se você não tem educação financeira. Já bati muito nessa tecla sobre cartão de crédito, vou continuar batendo porque eu sei que isso é uma coisa que prende muitas pessoas. O intuito não é você ser preso, é você usar o seu dinheiro para ter liberdade. Para você entender a gravidade do problema, por que Deus já fala sobre isso na Bíblia, é porque você passa a servir uma obrigação. Então pode, muito provavelmente, que essas dívidas tomem aquele lugar de Deus no seu coração. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em seu coração vai te afastar dele, está errado? O problema nunca foi o dinheiro. O que o dinheiro vai fazer se ele é um papel? Ele nem existe, na verdade, é apenas um número lá na sua conta bancária. Então, o que realmente importa é o que você faz com ele, né? É o que ocupa no seu coração. É o lugar que você destina para ele. Então, é você, na verdade, que tem que determinar isso, as suas prioridades. Por isso que a gente deve orar pedindo: Senhor, alinha o meu coração à tua vontade. Não me deixe fazer nada que não agrade o Senhor. Porque estando com o nosso coração alinhado à vontade de Deus, a gente vai entender o que Ele quer para nós. A gente não vai ficar igual criança mimada, querendo uma coisa, sendo que Deus sabe que aquilo ali não é bom pra gente. Assim como você ter dívidas, você querer alguma coisa sabendo que você não pode naquele momento, querer um cartão de crédito para viver preso a isso, você já sabe que vai dar errado, é apenas questão de tempo. Então obedeça, é melhor você obedecer, né? Só um detalhe, quando eu digo para não se endividar, eu estou falando de compras desnecessárias ali no cartão de crédito mesmo, alguma coisa que você fez no calor da emoção. Não estou falando de alguma dívida de longo prazo, por exemplo, financiamento, desde que você, claro, né, novamente, não faça por impulso. Nada feito no impulso vai te dar um bom resultado. Na mesma página do versículo anterior, no versículo 26, não sejam como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Então aqui já fala, né? Evita emprestar seu nome, seu CPF, até mesmo para um parente, familiar, principalmente, né? Olha o risco que você está correndo emprestando seu nome para algum familiar. Se ele te pede o seu nome emprestado, quer usar o seu nome, coisa boa que já não é. Principalmente emprestar dinheiro para um familiar. Isso daqui é uma das coisas mais perigosas financeiramente que você pode fazer. Você sempre vai ser a última pessoa que ela vai pagar. Porque,
ele é meu parente, é meu amigo, é bonzinho, é da família. Essa pessoa sempre vai te pagar por último, não seja besta. Quer ajudar algum familiar? Então dê o dinheiro, não diga que vai emprestar esperando algo em troca. Se você sabe que aquela pessoa ali não tá nem aí com a vida financeira dela, não se organiza, é um relaxado, você vai emprestar seu nome, principalmente seu nome, galera. Você tem que honrar pelo seu nome, pelo seu CPF, não pode ter nome sujo, principalmente porque você é filho de Deus. Então não existe esse negócio de, ai, eu sou bonzinho, mas eu sou burro também. Só pode, né? Ser bonzinho não significa ser burro, por favor. Então tá, já que você já viu que a própria Bíblia tá falando sobre não ter dívidas, não emprestar seu nome, até isso a Bíblia fala. Vamos falar agora sobre sonegar imposto de renda. Tem gente que acha que, não, já que o governo é ruim, já que eu pago imposto, mas eu não vejo resultado, eu vou sonegar mesmo, ninguém vai ver, não vai me pegar, mas Deus está vendo a sua desonestidade. Se você é cristão de verdade e se importa com a sua vida financeira, você precisa ter honestidade, principalmente onde as pessoas não veem. Será que então você deve ou não deve sonegar imposto? Vamos abrir a Bíblia para você ver. Para você entender um pouco o contexto, vou voltar aqui no versículo um pouco antes, onde diz que enviaram a Jesus alguns fariseus. Então os fariseus queriam testar Jesus, não é mesmo? Queria ver o que ele diria sobre pagar imposto a César ou não. E aí Jesus falou assim: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhes trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso significa que pouco importa o que aquele presidente, aquele prefeito vai fazer com o seu dinheiro, com o dinheiro do imposto que você está pagando. O que importa é que você está fazendo a sua parte. Você está entregando aquilo que é, por lei, a sua obrigação de entregar. O que essa pessoa vai fazer, aí já é problema dela com o próprio Deus, não é mesmo? Como você pode ver, já existia milhares de anos atrás os impostos, né? As pessoas tinham que pagar uma parte. Aqui no caso era um denário. A gente sabe que é ruim a gente entregar uma parte do que a gente produziu, do nosso trabalho, para alguém que a gente sabe que não vai fazer diferença, a gente não vai ver retorno. Então, por que a gente precisa entregar? Justamente para a gente mostrar para Deus que estamos fazendo a nossa parte, estamos honrando aquilo que Ele nos confiou. Não estamos sonegando, não estamos mentindo, escondendo nada, falando que ganha um valor, mas na verdade ganha um outro muito maior, só para pagar menos impostos. Porque na verdade, galera, as pessoas que querem viver assim, sonegando, elas acabam se limitando. Uma hora não vai ter por onde fugir se ela quiser prosperar, a não ser que ela não queira. Então, se você pensa em enriquecer, você tem que arcar com os impostos. Isso daí é a vida, né, gente? E a gente não tá aqui para levar essa riqueza pro céu. Então, enriqueça, prospere, mas pague o que tem que pagar por lei. Próximo versículo, onde a gente fala sobre multiplicação e também enterrar talentos. Eu posso falar desses dois juntos. Em Mateus 25:14, Jesus fala aqui sobre as parábolas dos talentos, não é mesmo? A gente vai ver um homem que sai de viagem. Aqui na Bíblia mostra essa metáfora, né? Um homem sai de viagem e confia os seus talentos aos seus servos. Só que um deles enterra. E o que isso significa? Esse servo que enterrou, Jesus não aprova essa conduta, porque ele praticamente omite aquilo que ele tem. Ele quer enterrar como uma forma de segurança, de garantir que ele não vai perder. Só que fazendo isso, ele faz justamente ao contrário que Jesus quer. Ao invés dele multiplicar, desenvolver suas habilidades para poder prosperar o próprio reino, né? Ele enterra para ficar ali mesmo, com medo de perder. E aí, o que a gente sabe, né? Que Jesus não aprova essa conduta. Ele chama aquele servo de mau e negligente. O que a gente entende disso aqui? A condenação veio pelo fato da omissão. Guardar dinheiro só porque você quer segurança demais, por medo de perder, sendo que Deus te confiou aquilo, é um tipo de pecado. Você precisa honrar e multiplicar aquilo que Deus está te confiando. Se é pouco, seja fiel no pouco. Multiplique sim, você vai prosperar se você tiver Deus ali acima de tudo, né? Porque você sabe que
mesmo você perdendo tudo, você tem Deus. Você não pode usar ele como se eu perder o dinheiro, eu perco tudo. Olha isso, galera, olha o nível. Muitas pessoas às vezes tratam o dinheiro como fim e é por isso que acaba a vida ali na pobreza, porque se a sua riqueza maior é ter dinheiro, você é a pessoa mais pobre que existe. Vou te falar, viu? Você fracassou miseravelmente. Então, se você trata o dinheiro como um fim, quer enterrar por medo de perder tudo que você tem, você não entendeu nada ainda do seu propósito, não entendeu nada da Bíblia, não entende por que Jesus veio, porque cá entre nós, né? Se você usa o dinheiro como uma idolatria, onde que Jesus fica? O contrário disso é a boa administração, é a multiplicação. Então Deus elogiou os servos que multiplicaram, que desenvolveram as suas habilidades, porque desenvolver habilidade não é ganância, multiplicar não é ganância, e sim mostrando apenas que você tem uma boa administração, mostrando que você foi fiel no pouco. É consequência da maneira que você lidou e soube cuidar daquele dinheiro. E agora o próximo versículo sobre o preguiçoso, que está em Provérbios, há mais de 3.000 anos atrás, escrito, Antigo Testamento. Agora a gente está voltando lá para a escola das finanças, que é Provérbios, e também Eclesiastes, né? Provérbios vai dizer para você não ser preguiçoso. Veja a formiga, não é mesmo? Provérbios 6,6 diz bem assim: observe a formiga preguiçoso. Ela trabalha, planeja, guarda para o futuro, não espera a necessidade chegar e ainda reserva para alguma emergência, não é mesmo? Tem planejamento. O mesmo serve também para José no Egito. O que ele fez durante os 7 anos de fartura? Ele conseguiu entender o sonho do faraó e por isso ele viu que estaria por vir 7 anos de crise, 7 anos de vacas magras. As pessoas não deram importância para esse sonho, porque no momento que tá tudo perfeito, né? Quando que alguém vai imaginar que poderia vir algo que destruísse tudo aquilo, já que elas estavam vivendo em abundância, né? E aí acabou que muitos duvidaram, esqueceram ou fingiram que esqueceram, né, do sonho, enquanto José, que depois se tornou governador do Egito por saber administrar, na verdade, galera, ele soube ouvir o que Deus disse pra ele, né? Ele soube ficar firme ali com aquela decisão. Se a gente for trazer isso pra nossa realidade, quando a gente vê uma pessoa formando a sua reserva de emergência, guardando, investindo, vai ter um outro ali que vai falar: pra quê? Não, só se vive uma vez. Pra que você vai fazer isso? Ai, se você morrer amanhã, você vai deixar o dinheiro ali parado. Se ele não estivesse firme, ouvindo o que Deus tinha revelado para ele não guardaria a comida durante todos esses anos de fartura, para quando viesse os 7 anos de crise, ele salvou o povo. E foi o que aconteceu, ele salvou. Mas se você, por exemplo, está querendo mudar a sua realidade, melhorar suas finanças, você precisa estar convicto daquilo. Porque se você ficar ali dando ouvidos para vozes que vão vir, você vai acabar se corrompendo igual a maioria, porque as pessoas estão no mundo mesmo, as pessoas não querem ver você melhor que elas. Aí quando a dificuldade chegar, é aí que elas vão correr pra você, vão ver que você estava certo. Galera, a gente já pode aprender com a história, com a Bíblia. Faça como a formiga então. Ela armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Então até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Próximo tópico, talvez você não esteja ainda prosperando financeiramente porque você não é generoso. Você fecha a mão quando se trata de ajudar alguém ou de dar o dízimo, né? Se você está dando sem vontade, de má fé, nem dê. Pra que você vai entregar aquilo ali se você acha que vai te faltar? Porque se você não confia que Deus vai prover, é basicamente isso que você está dizendo. Se você acha então que Deus não vai prover, não precisa doar, não precisa entregar o que é dele. Não ajude o seu próximo, não seja bênção na vida de outra pessoa. E é justamente por isso que Deus vê aquilo que está no seu coração. E são nesses momentos que a gente vê, né, se realmente é o dinheiro que está no comando ou se é você que está no comando do dinheiro. O versículo que vai resumir muito bem isso é em Provérbios 11:24. A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Significa que não é perda, é apenas uma forma de você confiar que Deus vai prover. E não também porque você está querendo algo em troca, porque você está querendo aumentar, sim porque você está mostrando sua fidelidade a Deus. E aí já vem para o próximo ponto, né? Que é acumular o dinheiro apenas para si. Se o seu objetivo for ter riqueza só para ter,
como um fim, meu querido, que objetivo fraco, vazio, sem propósito. Qual que é a finalidade de você ter dinheiro só para ter? A gente pode assimilar isso com o rico insensato que tem na Bíblia, né? O jovem rico, que nunca pensou em Deus, nunca pensou no próximo, nunca pensou em propósitos, só pensou em ter riquezas para si. E aí Jesus termina dizendo: assim acontece com quem ajunta tesouros para si. Então, muito cuidado para onde você está caminhando. Qual que é a finalidade de você ter dinheiro? Se isso realmente tem propósito ou não. Porque vai dizer muito sobre aquilo que está no seu coração. Outros pontos importantes que servem muito bem para nossa realidade atual. Vou falar aqui e vou ir deixando o versículo na tela para depois você buscar, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Ansiedade financeira, em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, não andem ansiosos por coisa alguma. Não ser ansioso não significa irresponsabilidade, significa confiar depois que você já fez a sua parte. Pesos e medidas desonestas, Provérbios 11:1. Quem trabalha com excelência, então tudo que vocês fizerem, façam com excelência, porque é para Deus, não para si mesmo, para o seu próprio ego, para você se autoglorificar. O perigo da avareza, Lucas 12:15. O princípio da fidelidade, sobre ser fiel no pouco, não é mesmo? Então não significa que você, por ter pouco dinheiro, você não pode doar, não pode dar o dízimo, ofertar, ou até mesmo investir, né? Cuidado com ficar rico rapidamente, Provérbios 13:11. A riqueza obtida às pressas diminuirá. Eu tenho mais alguma coisa para dizer? A Bíblia já diz tudo, né? Eu fico até sem o que falar, porque está tudo aqui claramente pronto para você ler, pronto para você usar de base, são os princípios, não é mesmo? E agora, para a gente fechar com chave de ouro, a mordomia, o verdadeiro princípio financeiro. Mordomia é entender que somos apenas administradores e não donos. Deus é o dono e ele nos confia. E aí ele vai ver se a gente tem fidelidade, né, para cuidar daquilo que ele nos confiou, para ver se a gente está honrando, está multiplicando ou enterrando. Galera, eu trouxe esse tema aqui. Não foi um tema muito voltado para investimentos, apesar de que é a base. Percebe que Deus não é contra a riqueza, muito pelo contrário. Ele não nos criou para a gente ser miserável, pra gente ter que depender de alguém a vida inteira. Não significa que prosperar é fazer algo de errado, desde que Deus seja o centro de tudo, desde que você não mude o sentido das coisas, as prioridades. A Bíblia é a escola não só das finanças, como também da vida. Se você não tem a Bíblia como base, eu te convido a estudar, a dedicar um tempo relevante para isso, porque é a coisa mais importante. Não adianta eu aprender sobre investimentos e falar, nossa, como ela sabe sobre investimentos, é inteligente, nossa, mas aquele cara é rico demais, bilionário, eu queria ser como ele. Não, galera, não pense dessa forma, porque a verdadeira riqueza vem do Senhor. É o Senhor, é ter Ele em nossas vidas. Glória a Deus que Deus me alcançou, eu sei disso, consigo enxergar agora nitidamente, tenho essa clareza em minha vida e eu espero que também você possa ter. Vou ficando por aqui então. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!